um dia, não sei quanto tempo faz esse dia, mas um dia eu queria jogar um jogo curto, só por diversão, tipo, sem compromisso, sem ser muito longo. Eu só queria jogar um joguinho rapidinho, zerar ali, papum, legal. E aí eu tava com o Game Pass, né, antes dele tá essa fortuna que tá hoje em dia, bons tempos, também pra vocês terem uma noção mais ou menos de quando foi. E eu achei esse jogo daqui, Donut County, Donut County. Que eu vi ele e falei assim, um joguinho legal, um joguinho bonitinho. Ele não parecia muito longo, era principalmente o que eu queria. Eu queria um jogo simples. Nessa, eu joguei a primeira fase, falei, legal, daria um vídeo da hora isso daqui, né? E aí eu acabei com a simplicidade do que eu queria gravando um vídeo. E isso daqui é uma desculpa pra eu não ter a primeira fase, porque eu joguei a primeira fase. Em vez de resetar o jogo e jogar a primeira fase de novo, eu falei, eu continuo aqui e eu dou um jeito na edição. Eu me odeio do passado, porque agora eu que tô... Na verdade, eu que tô gravando o áudio agora. O eu da edição vai ficar puto com nós dois. Né, mas acontece. E agora vou falar do prólogo. Já que não tem o começo, eu vou falar. Assim, mais ou menos. A gente joga com esse guaxinim aí, que chama BK. Que eu conheço alguns caras com esse nome. Alguns caras, um deles sendo uma empresa. Se bem que quando você vira youtuber, você meio que vira uma empresa. Então, 3 empresas. E ele tem uma amiga que chama Mira. Eu não vou fazer nenhuma piada com o Miro. Que tá sendo incomodada por um maluco. Porque ele tá apertando a buzina por diversão na casa dela. Tipo assim, ele tá lá e apertando buzinas. E foda-se. E ela fala pro BK, tipo... Pô, mano, o cara tá apertando a buzina aqui, né? Mó pai isso daí. Aí ele fala assim, fica tranquilo que eu dou um jeito. Eu vou mandar um donut pra ele dormir mansinho. Ele mandou o donut e ele não falou qual o donut que era. E o donut é um buraco que engole tudo e cresce quanto mais coisa ele engole. O barulho para e aí eles começam a conversar. E por algum motivo eu fiquei apertando esse emoji de pato por muito tempo, porque eu achei que ganhava alguma conquista, né? Esse era o motivo. Eu não falei o motivo, eu só falei muito tempo. E aqui teve um erro no roteiro que eu podia ter corrigido, mas eu sou um incompetente que não sabe escrever roteiro. Mas ele conta agora que ele mandou um donut para ele. Ele não fala, fica tranquilo, eu vou mandar um donut. Ele manda agora. Só que eu vou usar a desculpa de que eu sou idiota. E eles começam a conversar um papo bem, foda-se na verdade. O BK tá tipo nível 9, no nível 10 ele ganhou um quadcopter. E bom, é o negócio mais incrível do mundo, aparentemente, né? E a Mira quebrou o quadcopter. Assim, um negócio, eu tô chamando de quadcopter agora, mas durante a gameplay eu fiquei chamando ele assim, ó. Não sei o que é um quadcopter. Eu não sei ler, aparentemente. E aqui a gente descobre que o BK destruiu toda a cidade. E depois dessa descoberta, finalmente aparece o nome do jogo. Porra, já não sabia o que eu tava jogando, mano. Eu já tava preocupado aqui. O BK diz que nunca faria um negócio desse porque ele é gentil. E a Mira responde que o aplicativo que ele tava usando pra entregar donuts tava entregando uns buracos na cidade inteira. E agora tá todo mundo preso aqui no subsolo. Nossa, agora que eu percebi que o som deles parece o som deles falando, olha só. Depois disso ela pede ajuda pra rapaziada pra falar assim, irmão, fala que esse cara aqui tá errado. Porque ele fica, não, mas eu sou um bom cavaleiro, não sei o que. E aí a senhora Potter, não é essa senhora Potter, essa daqui, ela diz que pediu um donut da confeitaria do BK, que acabou caindo nesse buraco. E o BK lança que o cu tem a ver com as calças. E ignoram ele e pergunta do filho dela, que não tá lá junto com eles. E ela diz que ele tá lá em cima, em algum lugar. Eu acho que ele não tá morto, tá? Ela fala que tá lá em cima, assim, ó. E aí a gente vai agora para Potter's Rock, que é a primeira fase. Segunda, se você não contar o tutorial. Não, segunda se você contar o tutorial. Ó, 12:21, ao contrário é 12:21. Tá bom. Eu engulo papel e eu engulo pedra. Parece aquele jogo de anúncio. Você olha assim pra ele. Acho isso. Aí já cai isso aqui. Já cai isso aqui. Perdoem a voz do meninão aí. O cara tava meio complicado no dia. Mas é isso, o jogo. Você é esse buraco aí
e engole coisas menores pra crescer e engolir coisas maiores. Lá ele. Ali a gente vê que a criança viu o buraco e se assustou. É o único personagem sensato no jogo inteiro. Ele é o único personagem que olha pra um buraco engolindo as coisas e fala: caramba, isso não é normal. E assusta. O resto fica olhando e fala assim: nossa, olha ali um buraco, né? Por que a raposa tem um cachorro? Olha ele ali de novo. Avisar que é bom nada também, né? Só deixa o buraco mágico interdimensional agir. E a pessoa nem estranha, tá sumindo os negócios não, tipo, nada, sumiu mesinha, sumiu banquinho. Após esse questionamento, eu tento engolir a velha, falho miseravelmente, mas isso é só porque eu não tenho o tamanho necessário. Aí eu vou dar uma crescida aqui, né, e engulo ela. Depois vamos para a parte que eu quebro todos os vasos de cerâmica da velha e vou aumentando o buraco. Se eu conseguir engolir um inteiro, eu ganho uma conquista? Eu nunca vou saber se eu continuar fazendo assim. A única coisa que preocupa o homem são as conquistas. Depois de engolir tudo nessa área, vamos para a área final, que o moleque sobe no balão e a gente engole um forno para fazer o balão subir mais. E depois a gente engole tudo no fundo da cena. E assim a gente acaba fazendo. Com a senhora caindo pro fundo do buraco, ganhamos XP. E aqui tem uma Trashpedia, que é basicamente tudo que o buraco engoliu, com uma descriçãozinha legal e tudo mais. Detalhe muito foda. Esse cachorro? Você vai fazer seu próprio em casa, beber esse prato é como beijar um cachorro, mas não divertido. O quê? Beber desse prato é como beijar um cachorro, mas não tão divertido. Depois de completarmos a fase, a gente volta pro buraco que tá a 999 pés abaixo da terra e vemos a reação de todos ao ouvir que a senhora Potter chegou lá embaixo. Ela disse que só queria fazer uma surpresa pro filho dela comprando um donut. E agora ele tá voando no balão de ar quente por aí. E o BK fica tipo: Napo, tu foi engolida primeiro, então você não sabe se ele tá voando no balão. Tá chapando o coco, fia. E a Mira diz que isso é tudo culpa dele, mas ele fica em negação ainda, dizendo que é inocente. E a Ellen intromete a discussão para dizer que viu um balão de ar quente passando pela Ranger Station. E a senhora Potter pergunta se o filho dela tava lá e para que lado que ele tava indo. E a Ellen fala que não sabe porque se distraiu pedindo um donut. Vai ser esse o jogo? Eu vou ficar contando a história deles 6 minutos depois. A história deles. Como é que eles foram engolidos? Será? Bom, pequeno gafanhoto, a graça realmente é a história. Dado esse mini avisozinho, agora a gente vai para a Ranger Station. Pior que é mais divertido do que deveria ser isso daqui. Ó, mó legalzinho. Olha isso, engolindo os bagulhos. Cobra. Isso. Agora a cobra lá ele. O Solid Snake. Solid Snake. É que elas não estão Solid, elas estão só Snake. Peço perdão pela falta de humor dessa piada, mas como vocês puderam ver, tá cheio de cobra aqui. E quando você passa por perto de uma, ela salta e a Ellen, que tá ali em cima, num, sei lá, farol, ilumina a cobra. Lá ele. Porque ela disse que tem medo, então ela deixa a cobra visível com a luz. Justo. Depois de engolir tudo de uma parte, vamos pra outra, que tem galinhas e uma cobra roxa trancafiada numa caixa. E você quer saber por que ela tá lá trancada numa caixa? Porque aparentemente ela tem o poder de se esticar, porque olha a ponta da cauda dela aí. Notem que no começo do jogo fala 999 pés abaixo da terra. Então essa cobra tem pelo menos mais que 999 pés. Eu esqueci o que é depois de 999. Ela tem com certeza mais de 1000 pés, na verdade. Cara, ele toma centopeia. E a Ellen vendo isso, aciona um sinal de perigo, cobras à solta. E a gente ganhou o poder de dar porrada nos botões e girar placas. Que cobrão, hein?
Obrigado pelo comentário. E depois de mexer com todas as galinhas, o sinal de perigos, cobras, explode e solta um monte de cobras. E passamos para a parte de engolir tudo. E acabamos com parte da Ranger Station. Ah, se aperta espaço ele fica todo... Galinha e espaguete vivo com habilidade de odiar. Voltamos para ver a rapaziada do buraco e o BK tá pedindo por parabéns por ter se livrado das cobras. E a Ellen fala, então foi você que fez essa porra toda com os buracos, né? E o BK fica, não, pô, isso não. Mas o cara que fez ajudou você com seu medo. Então você deveria agradecer ele. E perguntam se mais alguém viu o Puppy e a Salt diz que viu com o telescópio. E o Pepper, eu não sei bem esses personagens. Eu coloquei no roteiro o Salt e a Pepper. Então eu falei errado, mas tá. E a Pepper fala, você quis dizer com o meu telescópio, né? E começa uma mini discussãozinha normal de irmãos. Que inclusive é por causa da discussão que eles conseguiram ver o balão em Might Rider, que é onde vai ser a nossa próxima fase. Aqui no começo tem esse peixe e esse cachorro, que eu só achei engraçado eles pulando. E quando a gente passa pra próxima parte, surge uma dúvida. Tem como engolir o lago? Sim, tem como, mas o buraco fica cheio de água. E como tiramos as águas, você me pergunta? Simples, amigo. Tá vendo aquele pássaro ali, ó? Ele engole toda a água. Igual aquele que tem no Megamente. E não tem muito mais o que falar nessa fase. É só o pássaro engolindo a água e tem um detalhe interessante. O pássaro vai engordando quanto mais ele bebe. E agora me diz, aí, você que fala que Deus não existe. Quem protegeu o pássaro de cair no buraco aqui, hein? Fala pra mim. Ninguém, porque logo em seguida ele é engolido. E depois de engolir o pássaro, voltamos pro presente. E o BK já tá azaralhando o mano, perguntando se é permitido se apaixonar por pássaro. Mas eu queria lembrar aqui que quase todos são animais, então acho que não tem problema se apaixonar por um pássaro. E aí eles começam um papo de que não é sobre pássaros e sei lá o que, e a barraca mexe e todo mundo fica, oh meu Deus do céu, a barraca mexeu. E lá dentro sai o coiote, que tá revoltado com a frase não tem jeito. O Sr. Coco fica surpreso por ele ainda estar na cidade, porque parece que ele tinha dito que ia pro deserto ou algo assim. E ele diz que mudou, mas mesmo assim foi vítima do buraco. A Mira pergunta por que ele deixou de ser dono da loja de Donald e ele diz que teve que vender para os guaxinim e se mudou para o deserto. Aí eles falam sobre como a vida é triste e vão pro acampamento. O acampamento não muda muito das outras fases, até a parte que a gente engole milho e a fogueira. E aí a gente faz a comida perfeita, vulgo pipoca, que atrai alguns pássaros e já sabe, né? Engole os pássaros. E a gente engole essas duas barracas e eu não sei qual que é a do coiote. Acabamos assim mais uma sessão do Hulei Yo Low Poly. E vamos pra história. Depois dessa parte, depois dessa história triste, o BK só diz que legumes são nojentos e novamente fica negando que a culpa é dele, falando que legumes são ruins. E o coiote concorda com ele, dizendo que sentia saudade de comer doces e por isso pediu um donut. E o BK só humilha ele de graça. E a Mira diz que o BK conseguiu deixar ele desempregado 2 vezes. E logo em seguida começa um papo profundo sobre o que é entregar donuts, mas logo em seguida corta uma brisa para falar sobre o casal que acabou de se mudar pra cidade. E eles contam que vieram para aproveitar a aposentadoria. E aí, com isso, vamos para Hooper Springs. Eles olham o buraco, olha só que demais. Que frasezinha, hein? Eles olham os buracos. Por que os... É 2 velhos coelhos que tem um coelho mantido preso, ok? Por que é um coelho mantido em cativeiro? Eu avisei que eu não ia questionar mais. Porém, o cara desse vídeo aí já tem uns 2, talvez até 3 meses que isso aconteceu. Ele vai continuar questionando mais um tempinho. Depois de comer tudo que tinha, eu pego esse cenourão aí. Chega de piada de lá ele, né? Já perdeu a graça assim mesmo. Ou não sei.
Mas eu pego esse cenourão e levo ela pra passear um cadinho. E um coelho vê isso e é uma oportunidade pra ele comer uma cenourona, né? Então ele pula da montanha e consegue. Depois a gente tem que fazer um puzzle, acho que pode chamar assim, que é guiar esse coelho azul pra fora do cercado. E assim, eu demorei um pouquinho muito, assim, pra perceber que era isso que tinha que fazer. Mas é um puzzle, né? É legalzinho. Ele come a cenoura praticamente numa mordida e eu engulo ele e logo em seguida o outro coelho que tava lá. E agora eu te faço uma pergunta. O que acontece quando dois coelhos entram em um buraco e ficam sozinhos por um tempo? Você não precisa responder essa pergunta, porque eu vou te mostrar o que acontece. Isso, ô garoto. Isso. E tem sexo nesse jogo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o que foi Cara, eu tô traumatizado? Foi completamente inesperado. E depois a gente derruba esse pilarzão aqui, porque né, os coelhos aumentaram o buraco. Ixi, os coelhos aumentaram o buraco, que isso. E acontece de novo. E eu acho que esse vídeo pega restrição de idade se ele continuar desse jeito. Mais coelho. Meu Deus do céu! Olha só como ficou o buraco. Imenso. E depois disso a gente engole a última dupla de coelhos e o buraco cresce um cadinho mais. E eu acho que alcançamos o limite de coisas que o buraco pode engolir, porque ele começa a cuspir tudo. Ele começa a cuspir vários coelhos do buraco. E eu não sei como é que esses coelhos já estão tão grandes assim. Tipo, eu sei que coelho é cabuloso, mas porra, grande desse jeito já. E bom, e depois do salto de coelhos, a casa fala, nossa, eu quero pular também. Ela pula e quebra. E aí a gente engole tudo e só deixa o que sobra pro Beta nesse terreno, né? Que é nada. E voltamos pra ver a galera do barulho conversando embaixo da terra. E a Mira fala que é bonitinho, que eles seriam tão apaixonados. E o BK fala que é nojento. A Mira chama ele de nojento. A Mira fala que nojento é ele. E parece que toca um tópico sensível pro BK. Porque ele diz que todo mundo adora lixo. Porque se não adorassem, porque eles produzem tanto. Crítica social foda do nada. E a Mira pergunta se pro BK a casa de todo mundo é lixo. E ele responde que sim. Então a crítica social foda volta. Porque se tudo é lixo, então não é crítica, é tudo. Não sei na verdade o que eu tô falando mais. E bom, falar que tudo é lixo toca no tópico sensível dos irmãos de novo. Os caras com nome de tempero. A Mira pergunta o que aconteceu com o trailer e a Pepper diz que depois que brigou com o irmão dela, ela foi no Joshua Tree Park. Joshua. Ah, é Joshua, né? Joshua. Não, foi lá no parque dar uma esparecida na mente. E nossa próxima fase, que engraçado, é lá também. Mas por que o povo eles vê o buraco e eles ficam aí? Na paz assim, ó. Parados. Eu tô falando isso, mas acho que também ficaria parado olhando caso um buraco interdimensional abrisse e começasse a engolir tudo. E a inovação dessa fase é... Tá ligado aquele bagulhinho que o pássaro tá jogando ali? Então, ele faz isso. Ei, meu parceiro. Ah, posso queimar a árvore. É fogo, hein? Depois de queimar todas as árvores e engolir tudo, eu faço isso. Quero queimar o pássaro. Na verdade, é melhor dizer, eu tento fazer isso. Não faz sentido algum, eu já tô embaixo da terra. Não consigo queimar o pássaro, mas eu consigo fazer fogo pegar no chão. E acabamos a fase. É bem curta. E vamos voltar para 999 milhões de metros no subsolo. Voltamos e o BK enche o saco. Eu já tô começando a achar que esse cara é insuportável. Eu tô começando a concordar com o povo que tá brigando com ele aí. Ele vem julgando a Pepper porque ao invés de salvar as Joshua Tree, que é essas árvores aqui ó, essas árvores que a gente tava queimando, aparentemente elas são um patrimônio histórico. Ela tava vendo vídeo de pássaro e fica chamando ela e o irmão de esquisitos. Ela disse que não tava vendo vídeo de pássaro.
ela tava mandando um e-mail pro irmão, pedindo desculpa por ter destruído o abajur de lava dele e comido depois a lava. Eu só não vou julgar porque eu também experimentaria a lava desse abajur pra ver a brisa desse negócio. E o Salt diz que tá tudo bem, porque realmente a lava é a melhor parte, que prova o meu ponto de que eu não sou totalmente louco, se bem que eu tô concordando com o jogo, talvez eu seja um pouquinho louco. E resolvemos o problema. Depois disso o BK fala que ele só resolveu o problema até agora. Ele uniu dois irmãos que brigavam, ele resolveu o problema com cobras, ele deu uma criança a capacidade de voar, e ele vai falar com esse cara aí, chamando ele de do cabelo. Isso, pô. Bicho feio. Chamando melhor do que eu chamo. Perguntando o que ele fez. E ele responde que vem de explosivos. E o BK diz que é maneiro, porém não parece ser legal. Na verdade, seguro. Parece ser ilegal e não seguro. E ele diz que as pessoas provavelmente iriam querer que a banca dele explodisse por segurança. Eu acho que esse guaxinim é meio pá das ideias. Faz sentido em algumas coisas, depende do fogo de artifício, né? Às vezes faz sentido. Beber água, hein? Água. Nossa. Vamos aqui. Vamos frito. Yes. Nossa, coitado. Nossa, não. Não. Não quero fazer isso não, mano. O jogo tá me obrigando. Pare, BK, pare, pelo amor de Deus, eles não merecem. BK, para, BK. Coitado. Fazer pipoca de novo. Que isso, ficou de noite? Eu só queria comentar algumas coisas. Primeiro, que pólvora esse cara tá usando nesses fogos de artifício, porque o bagulho conseguiu derrubar um pedaço de uma montanha. Segundo, essa mina que caiu lá de cima e não se machucou, bateu as costas com tudo e ficou na tranquilidade. Na tranquilidade não, ela tá numa posição ali meio esquisita, mas acho que talvez seja porque ela tem um buraco envolvendo tudo. Ou não, né? E também o fogo escureceu o céu. E agora vamos para os metros abaixo da terra e a gente volta pro BK praticamente admitindo que ele que tava contando os buracos. Tá bom, todo mundo sabia, mas ele agora tá admitindo. E ele pergunta se alguém tem um problema com ele. E o Corvo diz que tem. Porém, o problema é com ele, mas é mais especificamente com a mira. Então no final o problema não é com ele. E aqui a gente tem um plot twist moment. E eu vou resumir, porque a Mira e o Coco já sabiam de todo esse problema com os buracos desde o início. E depois disso a gente vai jogar a fase, que é em Gekko Park. Voltamos pra tela do celular, porque é isso que a nova geração faz, né? Só que nessas telas aí, meu. E eu fico de novo mandando esse emoji de pato, porque eu tinha esperança ainda de pegar alguma conquista, mas não ganhei conquista por isso.
E também tem outro motivo, né? Que eu também acho engraçado esse negócio. E a Mira também acha engraçado, porque ela faz isso. Meu Deus, deixa eu responder, moça. E o Coco dá uma de argentino gostoso, ou Andrezitos pros menos íntimos. E diz que pra derrotar ele numa briga seriam necessárias 100 cobras. Na verdade, 100 não, 1000 cobras. Seriam necessárias 1000 cobras. O que eu duvido bastante, mas ele é um crocodilo. Por isso que é Coco o nome dele. Então eu não sei quantas cobras são necessárias pra derrotar um crocodilo com porte físico de um humano. Mas acho que 1000 é demais. Mas aí eles param desse papo comédia aí e vão falar de papo sério. Que é a investigação e o desaparecimento sobre as pessoas. Também falam sobre um cara que acha que a Terra é oca. Mas todo mundo sabe que a Terra não é plana, não é oca, é uma cumbuca. E aí eu provo que sou meu maior inimigo e pulo os diálogos. Vou pular o diálogo. Ninguém liga pro diálogo, ninguém gosta deles. Não sei porquê. Eu não pulei nenhum diálogo até agora nesse gameplay, mas eu pulei nesse daqui. Dá pra entender por contexto, mais ou menos, mas eu ainda sou um desgraçado. A Mira fez amizade com o cara na missão e eu não lembro qual filme que tem isso, mas não é uma boa você fazer amizade com o seu alvo na missão. E o Coco pede um Donald e a gente e a Mira já sabe o que vai acontecer com ele por ter pedido o Donald. E aí a gente começa a engolir tudo. Lá ele. Aqui eu engulo vários calanguinhos que ficam camuflados. Imagina se toda lagartixa fosse assim e ficasse camuflada. Nossa, mas ia ser um pesadelo viver esse mundo. Eu parar essa música, eu não aguento mais. E o pior é que nem editando eu tô curtindo essa música. Tá bem ruim isso daí. Mas calma aí que já ela para. Ah, calanguinho. Ai, que beleza. Nossa, tá. Eu disse que ia ser rápido. Não acontece mais nada de especial, tirando que a gente engole a casa dele, mas a gente já fez isso outras vezes. Voltamos pra 1000 léguas submarinas. A Mira se desculpa com o Coco, porque ela diz que a culpa é dela, ele tá no buraco, que ela não devia ter ido trabalhar com os guaxinim. O BK diz que achava que eles eram amigos, e a Mira diz, eu também achava. Muito cena de filme. Ela diz que achava até o BK destruir a cidade, na verdade. Aí entra a cena de filme. Ele fica puto, falando que ajudou ela. Quando ela pediu ajuda, ele estendeu a pata pra ajudar ela. Comprou uma catapulta, que é um desperdício de pontos, mas ela pediu. E ela retruca que com a catapulta daria pra lançar qualquer um pra fora da Terra. E mesmo assim, eles ainda estão no buraco. E no meio dessa briga, o Jelly Bean, que é esse cara aí, entra pra falar que galinhas não são desperdício de pontos. E pede pro BK beijar a galinha com o pedido de desculpa. E o BK nega. E aí a gente vê como ele caiu no buraco. No galinheiro, a galinha tá sofrendo por causa de galo, que tá sendo vendido. Sinistro que até os animais estão sofrendo por causa disso. Eu ia falar de venda, mas eu acho que não tô vendendo humano aí, mas estão sofrendo por causa de macho. E a gente engole o galo que tava sendo vendido. E o guaxinim também. E aí o BK tá no banheiro. Gente, não ter celular enquanto estão sentados no vaso pode dar hemorroida e não é legal. E a Mira veio questionado por que ele entregou um donut pro Coco. E a conversa é mais ou menos assim. Por que você enviou um donut pra ele? Porque ele pediu um donut. Isso... Ah, eu corrigi, ó. O BK, isso é demais. Tu tem que comprar uma catapulta e arrumar tudo. Não, eu tô juntando pro quadricóptero. Compra logo, você prometeu. Tá bom, mas você me deve uma. E é esse o diálogo. E aí a gente abre a loja e compramos a catapulta. Eu aproveito que tô com dinheiro na conta, né? Vou lá e dá-lhe energético, porque sim. Tem maneira de catapulta fora. Consigo devolver um item?
entendi o que eu fiz. Vou fazer isso. Aí abrir aqui. Mas o jogo virou um jogo de puzzle agora? Eu fico um bom tempo pra descobrir o que tinha que fazer. E a gente coloca o galudão pra dentro do galinheiro e já começa a aparecer ovos. Então, né? Eita bicho. E depois da gente engolir o carro de ovo inteiro, ele não passou pela nossa rua. A gente começa a engolir toda a granja e a gente deixa 2 cercas pra trás. Então os galos estão juntos agora, não tem problema. Esqueça, aquele galo é muito bom, pô. É um galo premiado mesmo, pô. 1 segundo só. E com esses comentários, acabamos a fase da granja e voltamos para baixo do chão. Começam a discutir por que o buraco só destrói as coisas. Talvez ele tenha sido projetado para isso. O BK já admite que não foi ele, mas assim, com todo respeito a ele, acho que ele não conseguiria fazer isso. Porém, tão errado quanto fazer os buracos é usar eles. E ele novamente tenta falar que não fez nada e que na verdade é um herói, dizendo que salvou Bear Claw da morte, certo? E o Bear Claw diz que foi humilhante. Ele estava sendo perseguido por abelhas e pediu um donut no meio da floresta. Por quê? Talvez para distrair as abelhas com o mel, o doce. Se bem que quem faz isso é a formiga, não é a abelha, não sei por que eu falei isso. Em Floresta Faneirante, o negócio dessa fase é que tem sapos. E sapos comem favo de mel, aparentemente. E é isso que eu faço. Eu jogo favo de mel pra esse sapo, ele cresce e depois eu engulo ele. Eu literalmente engordei ele pra depois comer ele. Lá ele. Tô me sentindo a bruxa do João e Maria com isso. Realmente é isso. A gente joga o sapo pro alto, ele pega a colmeia inteira e liberta essas abelhas ali, que a gente joga o sapo pra comer uma por uma. Nossa, esse sapo tá imenso, mano. Tá até feio já. Pior que realmente tá feio já. A gente joga o sapo pra resgatar o humano ali e bizarro isso. Olha o tamanho desse sapo, dá até incômodo isso. Tá bom. Não vou questionar. Eu devia desde o início tentar questionar a lógica desse jogo. Só aceitar e jogar. Como eu disse, esse jogo não tem lógica. Voltamos para o centro da Terra e esse personagem aí diz que ninguém perguntou como ele foi para lá e depois começa a humilhar o restaurante dele ou dela, não sei, não prestei atenção e acho que não fala se é homem ou mulher. E depois o chefe lança um... Como se chama... Como vocês se chamam salt e pepper e não curtem sopa? Nunca comi sopa com pimenta, mas eu também não sou fechadão com sopa. E acho que não tem sentido algum essa lógica, mas é uma lógica, assim, não podemos negar. A Mira, pra acabar com a briga, pergunta como ele foi para lá. E ele começa falando que tava tendo um pequeno problema com insetos num restaurante. E antes que você pergunte, sim, Cat Soap, não sei como é que fala, é aquele jogo super vibe de celular. Só que a diferença é que desse daqui é um cadinho porco. Porque tem várias coisas que eu reparei e destruiu meu raciocínio na hora. Eu pedi um donut que vem um buraco gigante, mágico e... Segundo, que naquela cena da conversa, ela diz em caps lock, pequenos insetos. Olha o tamanho dessa barata. Isso não é pequeno nem aqui, nem em lugar nenhum. E depois de limpar aquelas pequenas baratas, vamos pra dentro do restaurante. Agora a gente tem que fazer a sopa, que tem a receita ali no canto. E fugir das baratas que aparecem e entregar pra esse pássaro. É várias coisas que a gente tem que fazer. Mas calma, toda a raiva que eu passar nisso vai ser compensada quando eu engolir tudo aqui dentro. E lá fora também. Isso vai muito sopeiro, como pode. Vem, pula aqui no buraco. Isso. Que frasezinha é essa? Pula aqui no buraco. Lá ele, né? A gente dá uma de Amazing Digital Circles.
E depois engole tudo. E eu finalmente tenho minha vingança. O BK é um psicopata, mano. Ele vê isso e ele fala, não, normal. Tá bom, eu também sou meio. Eu sou meio maluco das ideias igual o BK. E eu entendo ele. Né? Se eu tivesse esse poder, talvez eu faria algo parecido. Mentira, não faria nem perto do que ele fez. Só coisa de restaurante. Se o restaurante decide de verdade, eu faria igual. E finalmente, engolindo essa merda desse restaurante, a gente desbloqueia o quadricopter. Que é o objetivo do BK, desde o começo do jogo. E a gente sabe que ele vai ser quebrado em algum momento, mas a gente desbloqueia ele agora. E aí a gente volta para onde os mortos não têm vez. Não fez sentido algum essa daí. Foi só porque tem zumbis e zumbis ficam abaixo da terra. Podem rir de novo aí. Já voltamos com os caras falando que ficaram com intoxicação alimentar, mas de uma vez comendo nesse restaurante. Chamaram lá de nojento mais uma vez. E o BK de novo vem dizer que é o herói porque tá ajudando as pessoas. E dessa vez concordam com ele. E a Mira muda de assunto pro real problema, que é o quadricopter quebrado. E pergunta por que a Mira quebrou. E aí a gente vai ver na próxima fase porque ela quebrou o quadricopter. Donut Shop. Começamos voando no quadricopter pela primeira e última vez. Infelizmente. No seu controle. E na verdade não sou eu que controlo, mas é legal mesmo assim tá no POV Quadcopter. E aí o BK e a Mira começam a conversar sobre o Quadcopter, que ele precisou de 12 entregas, e nossa, já foram 12 fases, eu nem percebi. E ainda tem 1 hora de vídeo na gravação bruta, então rapaz, essas últimas fases aí. E a Mira pede pra ver mais de perto o Quadcopter, e aí ela pega o Quadcopter. O BK fica preocupado com o Quadcopter na mão e joga ele no chão. O BK fica puto, com toda razão, e chama ela de louca. Com toda razão de novo. E a Mira diz que não pode se gabar com esse brinquedo, sendo que ele destruiu a casa de todo mundo. Ela também tá na razão. E novamente, o BK se faz de não, mas eu não fiz nada. Se bem que essa cena se passa antes, então pela primeira vez o BK fala que não fez nada. E ele diz que deu pras pessoas o que elas pediram. A Mira diz que não faz sentido e pergunta a senha pro BK. E ele passa. Inclusive, essa cena dele é muito boa. Donkey Kong. Como vocês conseguiram ver, a Mira tá subindo em um lugar mais alto. E pergunta pro BK se ele sabe o que tem no fundo dos buracos. E o BK diz que não. E ela fala que vai mostrar pra ele. E... lá ele, né? Ela vai usar a mágica contra o mágico. A gente engole o quadcopter que o BK acabou de comprar. Nossa, que amizade, hein, BK? Você faz amigo merda. Só os caras ruins, só a gente não legal, mano. E não ajuda no seu desenvolvimento pessoal. Os caras estranhos. Mas essa menina também é burra, né? Você vai se tacar também no bagulho. E sim, ela se taca lá, no buraco. Por quê? Não faço a mínima ideia. E depois voltamos pro centro da Terra. Eu acho que já falei isso uma vez, mas a Mira disse que fez isso pra ele entender como é perder algo que gosta. E, assim, tinha jeitos muito melhores de fazer isso, mas tá, né? Cada um é cada um. E o BK faz o que ele sabe fazer de melhor: ofender as pessoas. Mas entende a mensagem no final. E eu acho que é isso que importa, entender a mensagem. Por essa reação, acho que dá pra ver que ele não entendeu completamente. Foi meia mensagem, então tá mais ou menos tudo bem. E agora começa a operação saindo do buraco. E o plano é o seguinte: lembra daquele cachorro no começo que tava no balão de ar quente? Traz ele para dentro do buraco, usa o balão para tirar geral do buraco e final feliz. E é isso que eles planejam fazer, mas tem um pequeno porém. Eu já falei que eu gosto do humor desse jogo. E o Coco dá a ideia de chamar o Possum, que a gente não sabe quem é ainda.
mas ele já foi mencionado. E a Mira diz que ele é estranho. E o Goku responde que ele é um estranho que tinha razão. No que você me pergunta? Bom, a Terra realmente é oca. Mas eu já disse que ela não é plana, não é oca, é uma cumbuca. E sim, com isso ele é terra oquista. Eu não sei se é assim que se chama, mas eu vou chamar assim a partir de agora. E com isso a gente vai mandar mais um Donald numa casa abandonada. E a gente começa dentro dessa casa escura, com algumas velas acesas. Se eu engolir a luz, eu não consigo ver. Uau, não me diga, grande gênio. Depois de engolir as velas, quem diria que ficaria escuro? Mas tinha uma lanterna ali no lado que ilumina mais ou menos. O que eu reparei agora é que o buraco tem 999, sei lá quantos milhões de metros pra baixo e a luz da lanterna tá chegando aqui. Tá potente, hein? Tem esse jump scare entre várias aspas que apaga a luz da lanterna e... É normal tá sentindo medo nessa parte, porque tá parecendo um jogo de terror. Talvez seja normal. Achamos o gato mais uma vez, de novo. Ele tá ali no cantinho, mas eu evito passar em cima. A gente abre a janela, assusta o gato, ele pula na lâmpada, acende tudo e a gente vê o bizarro ali deitado em com um monte de máscara. E um cofre e um quadro daquele meme lá. A gente engole o gato, o freezer, a mesa, o cofre, derrubando ele e indo pro lado de fora pra engolir a casa do cara. Porque já não bastava engolir o gato dele, engolir a casa também. E a gente volta por água abaixo. O cara chega falando que tava certo, realmente a terra é plana, a terra é oca. Não vou fazer a piada de novo. E perguntam se o terroquista sabe do Pop. E ele disse que ouviu algo da polícia falando sobre isso e só vai conseguir achar se ele tiver um scanner de sinal da polícia Guaxinim. Especificamente um scanner de sinal da polícia Guaxinim. Se fosse a polícia Cobra, não poderia. Se bem que cobras não tem consciência nesse jogo, mas você entendeu. E pra achar isso a gente vai ter que roubar da polícia, porque ninguém tem isso, né? E em vez de ir numa delegacia ou qualquer outra coisa, eles decidem roubar o do delegado. Especificamente do delegado, que tá no dia de folga dele. E dessa vez, de todas as outras vezes o BK concordou com as coisas. Mas dessa vez o BK fica receoso de fazer isso, porque Recon Lagoon, o lugar que tá o delegado, é o Paraíso Guaxinim. Mas eles não tem muita opção, porque eles precisam do scanner. E eles vão estragar o dia de folga do delegado e o paraíso dos Guaxinim. Antes era tipo, tem que tirar o povo daqui. Agora estão tacando mais gente no buraco pra tentar sair, mano. É trocar a vida de muitos por uma vida. Ou algo assim, não sei se tem sentido o que eu falei. Ok, mas o buraco não vai aumentar não, pô. Top frases de se dizer. E aqui a nossa catapulta volta junto dos puzzles que eu queria comentar que eu estava bem ruim para resolver isso. Então deu uma demorada bem grande pra eu entender o que tinha que fazer. Mas um negócio que eu percebi agora é que aqui só tem um Guaxinim. O que faz jus ao título Paraíso dos Guaxinim. É só algo que eu reparei agora enquanto eu escrevo o roteiro. E depois de muito tempo mesmo, eu descubro o que era pra fazer. Era só ir no Benção do Apenas Um Show ali, rodar aqui pra pegar uma bexiga com água pra estourar ela, pra coletar água e usar a força dela pra rodar essa parada aqui. Eu sou um pouquinho burro, assim, só um pouquinho. Realmente só um pouquinho. Ih, rodou 2 anos agora. Também não sei o que aconteceu. E depois de fazer isso algumas vezes, aquele Guaxinim chega no topo e desce no seu tobogã a 2 km por dia e cai de boca no buraco. Cara, eu não aguento mais fazer piada com ele, mano. Esse vídeo vai ser cheio dessas piadinhas. Temos mais um momento de burrice meu, mas em minha defesa, o Benson não caiu de primeira.
Aí eu achei que tinha mais alguma coisa pra fazer, mas era só mau jeito na hora de engolir. Vou passar engolindo todo mundo aqui, ó. Os guaxinins, ó. Todo mundo indo embora, olha só. A gente pega água e joga na roda gigante pra fazer ela girar mais rápido. Isso me deixa curioso com o nível de pressão que essa catapulta faz pra fazer uma roda gigante girar mais rápido. Esse foi o negócio mais totalmente desnecessário que eu vi. E a gente destrói o paraíso engolindo tudo. E voltamos pra cidade de baixo. Essa daqui eu acho que vai ser difícil de pegar. O capitão da polícia não deu sorte e caiu direto no chão. Tá vivo. E aí volta a humilhar o BK. Ele continua. Ele comenta que o Trash King vai pegar o tablet dele se descobrir que ele fez isso. Eu acho que é a primeira vez que eles comentam desse cara, mas ele existe. E a Mira não perde a chance de zoar com ele. E enquanto isso, o Possum conseguiu entrar no rádio da polícia e descobriu que estão perseguindo o BK. Ele tá jurado de morte. Mas logo em seguida acham o Pup. E com essa ótima demonstração de amizade, vamos para a próxima fase. Nossa, olha o tanto de carro aí, ó. Sim, só o tanto de carro, o fogo nas árvores, foda-se. Tem um mini carro de ratinho aqui, coitadinho dele. Fica sem paz. Vou pra trás, parece que derrubou o cachorro. Boa. Por isso que ninguém gosta dos guaxinins, olha o que esses merda faz, mano. Tem esses guaxinim aqui parando no trânsito que também não são perdoados. E agora que eu percebo, mas se tu olhar nos carros, só tem guaxinim também. Meio bizarro isso, os caras engoliram todo mundo, menos os guaxinim. Caia, guaxinim. Caia, guaxinim. Caia. Tô arrumando trânsito. Nossa, tanto de TV agora que foi 3, 6, 7, 8, 9 TV, mano. Pra quê? Sou o herói que eles precisavam e não sabiam. Tô salvando o trânsito. Esses malditos. Rapaz, eu tô dando do Bless Me. E aí começa o negócio mais filme que eu já vi nesse jogo. A gente joga o Donald pra um guaxinim que pega ele e deixa a câmera cair. A gente joga a câmera pro alto e o flash desce o policial, desnorteando, e a gente engole ele. Fazemos isso com os outros e depois vamos no que soltou a câmera e derrubamos ele também. E com os 3 guaxinim que a gente pegou, a gente joga eles pro alto, eles se prendem no balão pra fazer o peso no balão pro balão descer. E aí chega um guaxinim branco com um gancho, que pra ser sincero não serve pra nada, porque a gente cega ele com flash e depois engole também, joga ele no balão e dá pra ver que ele é bem grande, tipo assim, os outros guaxinim eu achei eles um tamanho ok, ele é muito grande. Mandamos o balão pra dentro do buraco e logo em seguida todos os carros caem dentro do buraco. Como esses carros não explodiram o balão, eu não faço a mínima ideia. Oh yes. Adoro acabar com o trânsito, tô acabando com a poluição, gente, eu tô salvando o mundo. Olha só, olha só. No futuro vão me agradecer por ter feito isso. Tirar desses carros de circulação. E agora um negócio que eu reparei, não sei se vocês perceberam, mas desde que a gente entrou nessa saga de vamos sair de dentro do buraco, a gente destruiu muito mais a cidade do que quando o BK tava fazendo os bagulho dele. Tá bom que ele tava fazendo por si só, e aqui a gente tá fazendo pra salvar, mas porra, a gente acabou de... O tanto de carro que a gente engoliu talvez até meio desnecessário, mas várias vidas por outras vidas.
pra alcançar a liberdade temos que destruir tudo. Chega até a ser poético isso. E voltamos pro fundo do poço. Já desisti de referência que envolvam filmes e tudo quando a gente volta pro buraco. Agora eu vou só falar qualquer coisa. E como deu pra ver na cutscene, o balão vem caindo e nossos heróis discutem pra ver quem vai subir no balão pra salvar todo mundo. O BK diz que vai porque ele começou tudo isso e ele tem que ajudar a terminar. A Mira diz que quer ir porque ela acha que o BK vai fugir. E o Possum quer ir caso eles tenham que invadir algum mainframe. Ninguém quer que o Possum vai e vá. Antes de confirmarem quem vai, eles discutem o plano, que é falar com o rei dos Guaxinim, vulgo Trash King, porque pra acabar com o problema é só destruir o chefe. É a lógica dos jogos. E agora a Mira quer ir porque o BK sempre perde pro chefão. O BK realmente sempre sai lutando com o chefão. Ele diz que tem que seguir o plano dela. E o Coco fala que é melhor só falar com ele. E agora, finalmente, depois de não sei quanto tempo, eles saem do buraco. E podemos ver a cidade por cima. Oh my god. Nossa, tem tanto de buraco. Realmente, bizarro. Ai, que bonitinho. E depois dessa conversa, eles vão pra Raycon HQ, que parece uma grande lata de lixo. Lá eles resolvem mandar uma mensagem pro Trash King, porque uma ligação seria estranha. E de novo, eu envio um monte de pato, porque eu ainda tava na esperança de ganhar alguma conquista. Eu não desisti até o final e não ganhei a minha conquista. Quantos patos será que eu consigo mandar? BK, TK. Mas pode compartilhar, por favor. Cara, não vai ter nenhuma reação pra esse tanto de pato. Nenhuma conquistinha, jogo, vai! Os caras deu vácuo. E no final não adiantou muito. O tanto de pato não pocou conquista, né? E a conversa não deu certo. E eles decidem abrir um buraco e simplesmente destruir tudo agora. Vamos começar a fase final falando daquele trambolho de câmera ali no canto. Tipo, pra que aquilo? E depois tem um guaxinim querendo invadir esse QG. Tipo, ele tá ali querendo invadir, tentando roubar a Casa Branca dos Guaxinim. Tá bom que a gente tá querendo destruir tudo, mas roubar é errado. Então a gente vai impedir ele em algum momento. E na verdade, a gente não impede ele não. Eu menti pela quarta vez nesse vídeo, não sei, eu parei de contar. Porque eles desistem, porque não dá pra destruir, porque não tem como entrar na Casa Branca. E o Possum tava no balão, tipo, ele tava lá escondido. Eu não sei como é que eles não perceberam que esse bicho desse tamanho tava escondido nesse balão, mas E eles sabem um jeito de arrumar essa situação, que é só usar esse pendrive e uma catapulta e GG Easy dá pra invadir. Tipo, acho que foi um pouco fácil demais até invadir a Casa Branca dos Guaxinim. Que na real não é tão branca assim, tá? É mais uma casa cinza, porque é uma lata de lixo. E aí a gente encaixa naquele trambolho de câmera que eu tinha dito mais cedo.
Nossa, meu olho. E eu levo uma flashbang na cara. E aí a gente vai pra dentro da casa cinza. E tem um guaxinim usando o vaso com o tablet na mão. Novamente, não façam isso, vai ficar com hemorroidas. Esse povo vai atacar o cara no momento mais vulnerável dele. Ah, não vai atacar o cara. Oh, vermelho e azul. Bless me with a Lisa forever. Meter uma DMC reference no bagulho. E a gente vai andando pelas salas até achar o que tem pra fazer. A gente entra na sala de segurança e engole tudo, inclusive o guaxinim que tava lá. O bicho tava com sono. Coitado, mané. Se eu jogar no... Ah. Tá bom. Nossa, foi direitinho, olha só. Finalmente vemos o Trash King, que é igual aos outros guaxinim, exceto pela coroa. Mano, o cara fez todo um império de ficar usando os bichos, é os bichos que eu engoli. A cobra lá daquela outra fase. Rapaz. Depois de engolir o cobrão azul de novo, mais uma vez lá ele, né? A gente usa a cauda dele pra bater nesses botões e mover esse imã, salvando esses animais. A barata eu acho que é desnecessário salvar, mas estamos salvando já, né? A gente salva o sapo e muda a mecânica. Agora a gente tem que jogar o sapo nas moscas pra ele crescer, igual na fase das abelhas. E depois de engolir todas o sapo fica pesado o suficiente pra pesar a porta da gaiola dos coelhos e você já sabe o que acontece, né? 2 coelhos aqui. Agora 2 coelhos aqui. Deixa a mágica acontecer. Ai, meu Deus do céu, mano. É literalmente muito normal. Ligar as luzes de emergência. Termine de preencher os contratos nos próximos. E assim destruímos a sala de biologia. Voltamos para a sala DMC. Agora é hora de abrir a porta Virgil. Engolimos todos os coelhos e o cervo que estava com a chave azul na boca. Abrimos a porta e vamos para a sala da antropologia. Pelo que parece, eles não estão fazendo nada, mas tá tudo bem. Eu trago a eles o assunto desemprego, porque vai todo mundo descer pelo cano. Depois da gente engolir a lixeira, pegamos fogo no nosso buraco. Fica queimadinho, ui. A gente acende um fogo de artifício e explode o sino de incêndio. Mas tá tudo bem. E com o buraco molhado agora, molha esse fio aqui e faz a roda girar. E aqui a gente tem o pássaro maneiro que bebe a água do nosso buraco. Eu vou parar com isso. Chega, não tem graça. E aqui o puzzle, acho que posso chamar assim. E eu vou deixar o eu da gameplay explicar. Entendi. Joga tudo aqui. Pega água aqui. Dá choque aqui. Espera o pássaro beber. E puxa isso daqui. Pegou aquilo ali. Pega isso daqui. Joga aqui. Não sei. Joga aqui. Esse tinha que fazer? Não sei. Acho que não. Mas é um detalhe gamer aí, né? Você pode fazer. Acho que é pra jogar. Seria jogar aqui. Se pá. Eu acho. Eu só caía bem antes desse negócio. Tá bom. E. Foi.
Tem um nome pro bagulho, condutor de buraco. Negócio. Olha só que menininho inteligente. E agora o Trash King chamou a gente pro escritório dele. E a gente vai. Esse é o chefe final? Ah, tem umas coisas que eu coletei no jogo inteiro. Eu sou facilmente enganável, é só fazer um caminho de Donald se eu seguir. Esses Donuts não estão. Eles não estavam aí, eles estão spawnando. Ai, fui preso, não. Não. Eu fui enganado, não. BK. Que isso, hein, BK? Que isso, hein? Uau, uau, uau. Eu não quero, não. O louco. Que papinho é esse, BK? TK, né? BK sou eu. Eu não, meu amigo. Mano, vai lançar um Eu Sou Seu Pai no final. Eu espero. Oh, meu Deus do céu. Que isso, meu Deus do céu? O que tá acontecendo? Do nada uma boss fight? E como eu disse, do nada uma boss fight, enquanto o BK tá lá virando gerente, a gente enfrenta o King Quadcopter, que lança um jato que parece leite bizarro. E é bem simples de enfrentar ele, pelo menos nesse começo. Ele dá um jato de leite, depois joga essas bombas, a gente engole uma e joga de volta pra ele. Ele faz um labirinto, a gente desvia fácil do leite, aí ele joga uma bomba novamente e se repete mais um labirinto e repete de novo. É um jogo simples na gameplay, então não iria complicar muito para uma boss fight.
A gente destrói ele sem dificuldades e... É o BK mesmo. Mano, pegar o pique seria tipo puxar o guardanapo de Jojo. Nossa, que broxante. Eu devia ter suspeitado pela facilidade que teria uma segunda fase, que foi mais fácil que a primeira. Depois da gente hackear, ele começa a jogar um monte de bombas que a gente pega e joga de volta, tirando a vida dele. Macabro dizer dessa forma. Esse efeito sonoro dele levando dano me lembra Mortal Kombat Shaolin Monks. Depois de explodir tudo, a gente engole o King Quadcopter e começa a fazer um tornado, ou redemoinho, sei lá. Numa cena bem épica, a gente só deixa aquela porta ali intacta no começo, que porra, ela está ali farmando aura, guys. E agora, depois da catapulta construída, vamos tirar todos de dentro do buraco, cada um dando um agradecimento e tal, e eu vou dar uma resumida no que cada um diz, porque eu acho que já tá longo demais esse vídeo novamente. A senhora Porter agradece a Mira e diz pro BK não arrumar confusão. A Ellen pede pra não jogar as cobras de volta. A Pepper e o Salt dizem que perdoam a Mira, mas não o BK, porque ele fede. O BK chamou o Coyote pra trabalhar com ele na casa de Donald. Ele responde que vai só se for o chefe. Os dois coelhos velhos que eu não anotei o nome, dizem que se pá nunca vai voltar ao normal. Mesmo não voltando, o importante é eles continuarem juntos. O Morceu fala que gostou da explosão do King Quadcopter e ameaça eles falando que se algo vazar sobre o fogo e artifício dele, ele vai contar pra polícia o que aconteceu. O Jelly Bean começa a contar uma piada e não termina, mas é algo sobre beijar galinhas. O Bear Claw agradece pelo sapo gigante, que agora é amigo dele. O gato aí pede pra baixar o jogo Ketchup não, Cat Soap. E se fosse um AD aqui seria muito foda, mas não é, infelizmente. O Possum fala que não devemos confiar em tudo que dizem, principalmente no BK. Ele também fala que a Terra é plana e oca, o que não faz sentido, mas eu não vou entrar nessa discussão. O Coco basicamente fala, pega um copo de vidro, taca no chão e pede desculpa. Esse sou eu agora, mas eu aceito ir na praia com vocês ainda. E por fim vai a Mira e o BK. O BK agradece pelo apoio, a paciência que a Mira teve com ele. A Mira fala que vai deixar ele apertar o botão da catapulta. E quando ele tá indo, ela vai lá e aperta. E todos saem do buraco.
E a tela final do jogo é a gente num quadcopter voando, vendo eles reconstruindo a cidade. E agora vai, eu menti mais uma vez, porque eu falei na cena do quadcopter que a gente não controlava o quadcopter. Sim, a gente controla nessa parte aqui. A gente nunca mais controla o quadcopter. Sei lá, não lembro o que eu falei mais. Eu sou mentiroso. E agora vai uma consideração da minha opinião sobre o jogo. Eu voei, achei legal. Acabou o jogo. Cara, foi uma experiência legal, pô. Foi um joguinho divertido, rápido. Mó massa até. Simples, assim, uma ideia simples, mas foi divertido. Né? É isso, acabou aqui. Não tem mais o que falar muito depois disso, não. É brincadeira, eu não vou deixar só isso, eu vou falar um cadinho mais. É um jogo simples, igual eu falei, ele cumpre a proposta que eu queria, é fácil, ele é legalzinho, ele é divertido, ele tem um humor bem bom, assim. Tem vários mini detalhezinhos que eu fui falando durante a gameplay, tem coisas que eu não disse. Eu recomendo vocês ir lá e comprar, eu não sei quanto tá o preço dele, mas eu imagino que ele é assim, até que um preço aceitável. É um bom jogo pra se ter platina, se bem que eu não sei se é muito difícil. Tipo, pensa, terminei o jogo todo em 5 minutos. E é isso. Eu queria falar agora, depois de tudo, assim, depois tocou musiquinha de final, vou deixar esse cadinho aqui. Vídeo assim vai ser um negócio muito mais raro nesse canal, porque eu não sei se eu falei no vídeo, mas já tem uns 3 meses que eu tenho esse vídeo gravado. Eu demorei muito pra escrever o roteiro, e eu tenho um pequeno problema com o roteiro, porque eu escrevo de um jeito específico. Só que os vídeos que eu vejo influenciam no jeito que eu escrevo. Tipo, quando eu comecei a escrever esse roteiro, o Mansas tinha lançado o vídeo. E aí eu comecei a pegar uns negocinhos que ele faz no roteiro dele e misturar com o meu. Só que logo em seguida eu vi a review do Gema Please de algum vídeo. E aí já mudou um cadinho assim coisa. Não tava mais no Mansas, tava no Gema Please. Aí o Sr. Wilson lançou o Zerando 64. E aí já foi mais pra uma pegada do dele. E aí eu descobri um canal que é o Carlos Production, que ele faz de outro jeito. Então no final esse roteiro aqui é uma mescla bizarra entre os estilos, assim, entre aspas, coisinhas que o Carlos Productions faz, o Sr. Wilson, o Mansa e o Gema Please e eu. Então tipo, isso daqui é a quimera dos roteiros. Mas ficou legal. E obrigado por verem até aqui, por verem minha mensagem final. E até o próximo vídeo, que acho que não vai ser um vídeo de jogo completo, porque isso acho que vai demorar um cadinho pra acontecer de novo.